Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Nacional da Poesia e o Dia Nacional dos Animais. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E hoje o papo é previdenciário e vamos falar sobre as atualizações do direito previdenciário. Nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Kidrick, advogado e professor especialista em direito previdenciário e presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. Muito boa noite e obrigado pela presença do Papo Certo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo então, doutor Tiago. E você já pode enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que vamos ler e o nosso convidado responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveite e participe através do nosso WhatsApp. E não se esqueça que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e através desses canais tu já pode compartilhar o nosso programa. Doutor Tiago, pode dizer como foi o julgamento da revisão da vida toda? Bom, novamente, boa noite. Foi um julgamento muito difícil, muito cansativo, com vários altos e baixos. Nós tivemos primeiro um julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em que, inclusive, foi suspenso o julgamento quando estava 5-5, governo e aposentados brigando pela possibilidade ou não da revisão da vida toda. E o voto do ministro Alexandre de Moraes empatou para 6-5 em favor da possibilidade dos aposentados, pensionistas, fazer esse tipo de revisão. Uma votação emocionante. Emocionante, apertada, cheia de emoções, né? E aí, faltando 20 minutos para o final do pregão do plenário virtual, o ministro Cássio Nunes Marques requisita que o processo seja julgado no plenário presencial. Com isso, todos os ministros tiveram que votar novamente. Então, deu mais emoção. Foi incrível esse julgamento da revisão da vida toda. E o ministro Marco Aurélio Mello, que tinha votado a favor da revisão, ou seja, a favor dos aposentados, acabou se aposentando no meio do julgamento. E esse pedido do Cássio Nunes Marques, muitos apontaram como uma estratégia para que o novo ministro votasse. Mas o Supremo entendeu que deveria valer o voto de quem já votou, o ministro Marco Aurélio. Todos votaram igual ao que tinham votado antes e ficou 6-5 pela possibilidade da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Uma votação cinematográfica, então diga de filme. Isso. Doutor, o que é importante saber então sobre essa revisão e em que estágio ela se encontra? Certo, a revisão da vida toda ainda não transitou em julgado esse julgamento. Inclusive o INSS pediu para um prazo para poder implantar essa revisão. Então está nesse estágio, ainda não tem trânsito em julgado, pode ser que ocorram embargos declaratórios, mas as pessoas estão entrando até para interromper a prescrição, né, sair do prazo decadencial. Então, o mais importante para saber desse julgamento, da revisão da vida toda,
é que ela é uma revisão para quem está aposentado, ou pensionista, ou quem teve benefício por incapacidade, mas para aqueles que ainda não incidiu o prazo decadencial de 10 anos. Então, se a pessoa tem 20 anos de benefício, ela já está fora da revisão da vida toda. Isso já tira um monte de pessoas, né, que poderiam, já têm o direito ou não a essa revisão. E ela é uma revisão que vai computar, como o nome diz, a vida toda, ou seja, todas as contribuições do segurado para um novo cálculo, para que, se comparada a como ela foi aposentada, se for melhor valer esse tipo de cálculo. Mas não vale para quem se aposentou nas regras da nova Previdência, que começou em novembro de 2019, só para quem se aposentou sob a égide da Lei 9876, ou seja, na antiga Previdência, na Previdência anterior. Até quando, mais ou menos, foi essa... Quem se aposentou anterior, até que ano foi, mais ou menos? A nova Previdência começou em 2019, né, em novembro de 2019. Porém, é possível que alguém tenha se aposentado após novembro de 2019, mas com o direito adquirido na regra anterior. Então, tem que cuidar se aposentou sobre a regra da nova Previdência, aí não tem direito à revisão da vida toda, mesmo que tenha sido posteriormente, mas sobre a regra antiga por direito adquirido. Isso é fácil de verificar, vai estar lá o cálculo, a regra anterior tinha o descarte de 20% das menores contribuições, hoje não tem, então tem que verificar isso. E se está dentro do prazo de 10 anos, não é 10 anos de quando a pessoa se aposentou, a decadência, né, que aí ela não pode mais revisar a concessão do benefício. É 10 anos a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento. Isso também é uma característica importante para quem quer ver inicialmente se tem possibilidade ou não da revisão da vida toda. Mas também é fundamental fazer o cálculo. Não é para todo mundo. Para alguns é vantajoso e para outros não. Exatamente. Com esse cálculo, a gente fica sabendo se a pessoa vai ter vantagem com a revisão da vida toda ou não. E quem tem vantagem, geralmente, são aquelas pessoas que contribuíam com valor maior antes de 94, essas contribuições que foram desprezadas, né? Aí trocou o emprego, algo assim, e essas são as que têm maior diferença. Quem era gerente, diretor... Isso, e às vezes sai da empresa e aí começa de novo a carreira. Mas para quem teve uma carreira assim, linear dificilmente o cálculo dá favorável. Doutor, e o INSS pode pagar administrativamente esse valor? Eles estão tentando, inclusive já existe até lá no meu INSS um campo, né, da revisão da vida toda, estão tentando se organizar para fazer administrativamente esta revisão. Porém, eles encontram uma dificuldade, eles não têm no sistema do INSS as contribuições anteriores a 1982 do CNIS. E, então, isso impede com que eles façam automaticamente a revisão da vida toda. Então, há uma certa dificuldade, porque é uma revisão que muitas vezes tem que se fazer uma pesquisa, microfichas de que a pessoa contribuiu, dá um certo trabalho manual por pegar a vida toda, pegar períodos antigos. E isso está bloqueando um pouco o INSS, mas eles têm intenção de fazer administrativamente. Ainda não estão conseguindo fazer administrativamente. E a pessoa que vai entrar tem que ser uma pessoa melhor organizada para ter essas informações de 1980. Ou vai dar um bom trabalho de detetive para o advogado, né? Que vai ter que ir atrás disso. Porque se não achar os valores dos salários, vai entrar como um salário mínimo. E aí isso diminui o cálculo e diminui a revisão. Então, muitas vezes tem que se fazer uma pesquisa exaustiva, vai até no FGTS para calcular quanto é que a pessoa ganhava quando houve aquela contribuição do FGTS. Proporcionalmente, os 8% ali. Exatamente. Então, muitas vezes tem um trabalho de detetive do advogado para a revisão da vida toda, nem sempre é muito simples de conseguir. E também mais a questão da troca das moedas, que vieram todos esses anos. Então, são muitos cálculos para ser feito e realmente tem que ser através de um advogado. É verdade. Tem que fazer através de um advogado, tem que ver tudo... e também não pode se atirar nos programas de cálculo, tem que ver que quando há um benefício, isso tem que ser inserido manualmente, com benefício. A pessoa teve um benefício previdenciário, tem que ser inserido o salário de contribuição do período. Então, o conselho é procurar um advogado e fazer o cálculo. Perfeito. Doutor, e como está a questão do dano moral previdenciário? Soubemos que houve um julgamento importante recente no TRF4 sobre esse tema e o doutor participou através da OAB. Como foi? Conta pra gente. Verdade. Muitos nem sabem que existe o dano moral previdenciário, né? Para aquelas pessoas que tiveram benefícios negados de forma
muito abrupta, que tiveram prejuízos decorrência de uma negativa errônea do INSS. E eu não sabia, estou sabendo agora, nem sabia que tinha essa possibilidade, hein? É verdade, quando o erro da administração pública, qualquer erro, ele gera um abalo àquela pessoa, gera consequências muito graves, existe esse dano extrapatrimonial e no direito previdenciário isso ocorre também. Então esse dano moral previdenciário, que cada vez mais crescem esses pedidos, porque existem verdadeiros assim absurdos às vezes cometidos, né? E ele... Imagina a pessoa está se preparando que vai receber um valor, vamos supor, de 3.500 e vai lá e recebe um salário mínimo. Pô, ela se programou para receber um valor bem maior e aí como é que ela vai se manter, né? É verdade. Muitas vezes é uma sucessão de erros que leva a isso e a pessoa é desconsiderada, muitas vezes, os seus pedidos, os seus alertas, né? E o dano moral previdenciário, o que estava acontecendo no TRF4? E a OAB se deparou com isso e atuou nesse tema. O TRF, uma corrente dentro do TRF, estava querendo limitar o pedido dos advogados em relação ao dano moral previdenciário para, no máximo, R$10.000. Então, isso feria o direito postulatório do advogado, porque a situação pode ser uma situação muito grave. E eles estavam propondo isso com base na estatística. Só que como é algo que está começando, é claro que a estatística vai ter valores pequenos, ainda não está aprofundado isso. E aí eles já queriam limitar isso. E aí a OAB entrou com a amicus curiae, nesse tema que foi julgado pelo TRF, para que no valor da causa, no dano moral previdenciário, a pessoa que é representada pelo advogado, na verdade, é uma liberdade do cidadão, que entende que o valor devido pelo seu dano moral foi X, que ele possa pedir X e não limitado. Ou 20 salários mínimos, 10 salários mínimos. Ele vai colocar quanto, dependendo da história dele, o quanto ele entende isso, porque é o direito de pedir, né? O direito de pedir, o direito de petição. E aí, por maioria, foi atendido o pleito da OAB. Nós estivemos com todos os desembargadores que atuaram nesse tema, inclusive com o relator, que mudou o entendimento após a conversa com a OAB. E a decisão foi que está livre o pedido para a advocacia, para a cidadania, uma justa decisão para que a gente possa pedir o valor do dano moral previdenciário, incluir no valor da causa na melhor forma, na forma que o advogado e o cidadão entender que houve o tamanho do prejuízo. Então, muitos dos nossos telespectadores aí que se sentirem lesados de alguma maneira, se entende que tem dano moral, procure o seu advogado de confiança, preferencialmente algum profissional da área previdenciária, para que entre com essa ação, né, doutor? É verdade, é verdade. E agora sem a limitação, né? Sem essa limitação que foi uma grande conquista, porque se já vai nascer esse direito limitado, nós temos aí um problema, né? Doutor, e como é que está o dilema dos precatórios federais? Até então estavam sendo pagos em dia e agora fiquei sabendo, parece que estão atrasando. O único precatório que acho que estava pagando em dia agora está atrasando. É verdade, isso foi muito triste, Amanda, João, e é muito, muito triste que a gente viveu com a PEC dos precatórios. Eu tive pessoalmente envolvido e outros colegas da advocacia aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, tentando impedir que a PEC 23, que se tornou a PEC dos precatórios, passasse da forma como ela foi proposta. Algumas modificações nós conseguimos em reunião com o relator, mas passou a PEC dos precatórios que haveria, então, essa limitação do pagamento de precatórios federais ao que foi pago em 2016, mais correção monetária, ou seja, o que passasse disso não poderia ser pago, então era uma espécie de calote, né? Isso foi aprovado e aí começou já em 2022 a gerar, em que pese a gente tenha modificado alguns termos, conseguido, por exemplo, tirar as prefeituras na frente, que estavam na frente do cidadão, o pagamento do Fundo para a Educação dos Prefeitos, estava com prioridade em relação ao cidadão. A gente conseguiu tirar isso, colocar uma lista de prioridades. Então, parabéns pela essa importante conquista, né? Obrigado. A gente lutou muito, mas não conseguimos impedir o principal do texto. E aí, já em 2022, nós sentimos no TRF4 48,1% apenas dos precatórios pagos. E agora, entra no ano de 2023, nós temos como preferência 52% dos precatórios que não foram pagos no ano passado, mais os precatórios que estavam preferenciais previstos para este ano. Então, uma bola de neve está se formando
É triste o que houve em relação aos precatórios e a gente está tentando agora, com Idas e Brasília, tentar ver se consegue alguma forma de travar essa escalada da bola de neve. Perfeito, então. Doutor, então, sobre este ano, a previsão é piorar ou melhorar? Resumindo. A previsão é piorar, porque nós temos os antigos que não foram pagos, mas nós temos também as prioridades desse ano. Idosos, doenças graves, depois precatórios alimentares, precatórios de mais baixo valor. E isso se soma com os que não foram pagos, que são prioritários do ano passado. E isso tudo vai se somar também com o que não for pago no ano que vem. Então, a previsão... E não temos previsão do pagamento este ano. Ainda não sabemos quando vão ser pagos. Né? Estamos observando, vendo o que o CNJ... Inclusive, estamos oficiando o CJF e o CNJ para ver uma previsão de qual percentual vai ser pago e quando vai ser pago. Bom, então, esse julgamento do Conselho de Justiça Federal é sobre essa questão tem relação com dessa lei aí do... Sim, porque o que aconteceu ano passado? A gente já tinha um pagamento a menor dos precatórios, mas também o Conselho da Justiça Federal interpretou o seguinte, que o advogado que junta o contrato de honorários no processo, ele é um outro credor que não tem preferência. Então... Vão pagar a pessoa e o advogado vai ficar depois... Aquele que teve a cautela de reservar seus honorários ficava de fora. Mas aquele que não juntou e que é na boca do caixa, um cliente recebia porque não juntou o contrato de honorários. Então, isso foi uma atuação muito forte da OAB do Rio Grande do Sul. No mesmo dia, inclusive o presidente Lamáquia e eu estivemos em Brasília nesse julgamento do CJF. E o CJF acolheu o pedido da OAB do Rio Grande do Sul e também da OAB Nacional, que começou a ser revelado isso através da 4ª Região, depois entrou no julgamento. E nós conseguimos igualar, pelo menos. Quem juntou o contrato de honorários ou não juntou, o advogado, então, não vai ser prejudicado por ter tido cautela. Fica considerado como de um mesmo precatório. Então, isso foi uma grande vitória num momento dramático, que os precatórios estão sendo pagos parcialmente, mas foi uma vitória que poderia ter sido pior para a advocacia. Podia ser bem pior ainda. Não existe fundo do poço. Tudo pode ser sempre pior, né? Então, vamos para o intervalo a seguir a interação com a nossa audiência. Fique aí que já estamos voltando. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Doutor Tiago, quais são as regras atuais de transição da aposentadoria do INSS e qual para a regra geral? Certo. Agora, com a nova Previdência, nós temos uma regra geral. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, nem aposentadoria por idade. Se uniu esses conceitos na aposentadoria programada, que é uma aposentadoria que o homem tem que ter 65 anos de idade, a mulher tem que ter 62 anos de idade, e a mulher tem que ter 15 anos de contribuição e o homem tem que ter 20 anos de contribuição. Mas isso é a regra geral e nova, porque a maioria dos homens e a maioria das mulheres ainda estão nas regras de transição. E na aposentadoria por idade, a regra de transição os homens continuam com 65 anos de idade, mas aí 15 anos de contribuição nessa transição da aposentadoria por idade. Nós temos outras regras de transição. Na aposentadoria especial, a idade mínima é 60 anos de idade para ambos os sexos e precisa daquela exposição de 15, 20 ou 25 anos de tempo insalubre, perigoso, penoso. Muito pouca gente tem conseguido essa aposentadoria especial, agora a nova Previdência, nessa regra geral, que eu falei que é os 60 anos, ou na regra de transição,
que é 86 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição. Isso da especial. Essa especial é porque o INSS não está aceitando facilmente? Isso é uma dificuldade. A outra dificuldade é que o INSS não aceita os PPPs vêm com problemas ali, dizendo que não é especial e tem muitos problemas na especial, né? É o que mais dá trabalho para a advocacia previdenciária, o que é mais difícil para o cidadão conseguir. Mas eu me refiro a mesmo ele tendo isso, quando ele chega, ele não consegue esperar num trabalho insalubre até os 60 anos de idade ou até os 86 pontos. E isso é um ponto que lá em Brasília a gente deveria rever essa transição da especial, desses 86 pontos. Existem outras regras de transição, uma por pontos, tem que somar pontos e idade, esses pontos vão aumentando. Uma por idade, mais tempo de contribuição. Aí, se a mulher tem que ter 30 anos e o homem 35, somar uma idade que todo ano vai aumentando. E outras duas regras de transição que são de pedágios. Pedágio de 50% para quem faltava 2 anos, quando entrou em vigor a nova Previdência, 2 anos ou menos para se aposentar. Essa regra ainda utiliza o fator previdenciário, mas eu chamo de linha de chegada para quem estava perto da aposentadoria, pode usar esse pedágio de 50% a mais do tempo que faltava para se aposentar. E uma regra muito utilizada que é o pedágio de 100%. O pedágio de 100%, aí não tem essa limitação de ter que estar os 2 últimos anos para se aposentar, mas tem que ter 57 anos a mulher e 60 anos o homem e pagar, por exemplo, se faltava 5 anos para a aposentadoria, um pedágio de 5 anos a mais. Faltava 3, mais 3, pagar 6. Ele trabalha isso e aí se aposenta. Eu até chamo de regra do 100-100. 100% é o pedágio, mas a pessoa se aposenta sempre com 100% da média. Inclusive, essa regra também vale para os servidores públicos, que têm utilizado muito para manter o 100%. Então, são diversas regras de transição. Tiago, e aí como saber qual a melhor regra para mim? Muitas pessoas... Olha, tem que calcular, tem que procurar um advogado especializado que vai fazer o cálculo de cada regra e ver quando ela chega antes... E qual é melhor? E qual o melhor valor. Isso nós estamos chamando de planejamento previdenciário, simulando, vendo quando chega, vendo quando pode aumentar. E isso tem aumentado muito a procura nos escritórios dos previdenciaristas, o chamado planejamento com essas regras de transição. É porque tem que ver, às vezes, nesse cálculo diz que tu tem que contribuir mais, tem um plano de receber mais, e às vezes talvez também nem vale a pena tu pagar mais também. Então, por isso tem que fazer esse cálculo um especialista, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Às vezes chega um cliente no escritório e diz, doutor, fiz tudo certo, paguei os 2 últimos anos no teto. E chega lá e recebe o salário mínimo. Por quê? Porque não fez o planejamento. Botou dinheiro, entre aspas, ajudou a Previdência, né? Mas para ele, o benefício dele não teve muito êxito. E aí se aposentou e aí depois chega para o advogado numa situação... o advogado é um pouco tipo médico, assim, às vezes a pessoa faz toda errada, detona a saúde e chega para o médico resolver. E o advogado também. Então tem que fazer o planejamento quanto antes, melhor. Perfeito. Doutor, e qual a situação geral do INSS e também do meu INSS e o meu INSS digital? Pois é, aí nós temos uma crise muito grande que vem de alguns anos de sucateamento, falta de servidores, falta de médicos peritos, de médicos assistentes, principalmente nas cidades. Aqui a gente tem no Rio Grande do Sul, recebe uma demanda muito grande. Recentemente Bagé entrou em contato comigo para a gente pleitear de novo, que está faltando peritos assistentes sociais. Mas no geral no Brasil, além dessa falta de quadro de servidores, de peritos, nós temos um problema sério de panes, de falhas no sistema. Às vezes a pessoa tira um CNIS e o CNIS está errado por causa dessas panes no sistema, do meu INSS. INSS digital falhando sistematicamente, isso vem desde o ano passado. Na verdade, isso vem em decorrência de um corte de R$1 bilhão que ocorreu no final de 2021, dessa previsão que todo o aparato tecnológico do INSS estava necessitando. Porque veja, João, cada vez mais entram benefícios em manutenção. Cada vez mais esses sistemas do INSS se intercalam com mais dados e assumindo maiores responsabilidades. Então precisa de um investimento tecnológico. Tem mais processamento, né? Precisa de mais processamento. E algumas pessoas lá, inclusive eu estive 2 semanas atrás em Brasília, me reuni com o diretor de tecnologia do INSS, com o coordenador de sistemas. A Dataprev,
que fornece o serviço para o INSS também tem problemas. Então, o que está acontecendo? Eles estão tentando resolver, e a advocacia tem uma... E aqui, me dirigindo aos advogados, às advogadas, saibam que a gente, por parte da OAB, está trabalhando, tentando todo o possível, indo a Brasília com reuniões ao INSS para solucionar esses problemas, mas está difícil, porque é um problema estrutural e a resolução é muito complicada. Nos prometeram diversas vezes, e aí nós tivemos até com o ministro da Previdência, e provavelmente ele vai vir até o Rio Grande do Sul, e uma das principais reivindicações da advocacia, e isso é para toda a sociedade, é que o sistema funcione. Olha, se a gente quer passar tudo para o virtual, a gente tem que ter um virtual que funcione bem, senão estamos prejudicando a população. Doutor, nós temos mais uns 2 minutinhos de programa, mas eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui que chegou da nossa audiência. Gostaria de saber sobre as regras inconstitucionais na reforma da Previdência. É o caso da aposentadoria por invalidez? Pediu para o doutor comentar, então, final 0588. Certo. Ótima pergunta, porque eu entendo que tivemos diversas inconstitucionalidades na reforma, e não só eu entendo, como a própria turma regional de uniformização aqui da 4ª região julgou inconstitucional esta regra de cálculo da aposentadoria por invalidez, que agora é chamada aposentadoria por incapacidade permanente. No momento que a pessoa mais precisa, o cálculo, seria a maior necessidade, este cálculo deixou de ser 100%, e enquanto o auxílio-doença, que é temporário, para quem teve uma lesão temporária, continua 91%. Então, há uma discrepância de valores aí. E vai ser julgado em breve, isso em Brasília. Esperamos que essa inconstitucionalidade seja conhecida também em todo o território nacional. Doutor, em nome da nossa equipe, te agradeço a tua presença e os esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado, foi um prazer participar. Obrigado a vocês, obrigado aos telespectadores. Contem conosco quando precisarem. Também agradecer a você de casa e parabenizar o André Oliveira, que foi sorteado pela Bolsa de Estudos de presente da série Idiomas. Parabéns, André. E então vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco o empresário Marcos Miller e falaremos sobre planejamento financeiro e investimentos. E você também é nosso convidado. Até lá.